vou escolher alguém, hein? Cadê? Deixa eu ver quem eu vou escolher. A Janaína, que chegou primeiro. Janaína, você estava aqui semana passada? Não, meu pai estava hospitalizado porque ele teve ele sofreu um infarto. Aí eu precisei ficar lá no hospital com ele. Eu retornei para Itabirito domingo de manhã. Verdade, verdade. Nós conversamos. E como ele está? Está tudo bem? Está se recuperando bem? Tá estável, graças a Deus, tá recuperando bem. Então tá bom. Energias bem positivas para ele ficar bem brevemente, tá bom? Gratidão. Estamos passando tempos difíceis, né, com a saúde, todos, né? São tantas coisas acontecendo no âmbito da saúde. Um momento aí que é uma fase, acredito que logo vai passar. Então, aqui... Boa noite, Silvana. Eu só estou vendo aparecendo aqui as solicitações e eu queria que o pessoal pegasse essa parte dos exercícios. Então, já que vocês estão tímidos Silvana, hoje... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar, Ana. Ô, Silvana, desculpa, boa noite. Boa noite. A semana passada eu não entrei porque teve um problema na energia aqui na casa do meu pai. Como eu te falei, eu sou de São Paulo, mas eu estou passando aqui umas férias com meu pai aqui na Paraíba, né? E a semana passada teve uma queda de energia aqui na cidade e a gente ficou quase a noite toda sem energia, eu não consegui entrar. Ah, legal, não tem problema, depois eu vou compartilhar com vocês a aula da semana passada inteira, tá bom? Estou só deixando ela prontinha para compartilhar com vocês. Vamos lá, então, gente, vamos embora. Semana passada nós falamos bastante sobre, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existia um espaço para a filosofia, para tratar sobre questões existenciais do nosso paciente, aquele paciente que traz consigo questões que você, como psicólogo, precisa tratar no dia a dia, mas também traz na sua história algumas questões que dizem respeito à sua existência, né? A existência do paciente. Então, a gente falou bastante sobre isso, e na semana passada não deu tempo, mas hoje eu quero iniciar mostrando para vocês, rapidamente, eu quero mostrar para vocês 3 exercícios que dizem respeito ao processo prático do que é, então, essa TCC e a partir de uma visão filosófica, tá bom? Porque talvez fique aquela indagação. Fora o questionamento socrático, que é uma técnica que vocês já conhecem, como é que funcionaria, então, aplicar no consultório exercícios com o paciente, porque a gente vem falando desde o início, que terapia cognitivo-comportamental é dinâmica, existem atividades, existem exercícios que devem ser aplicados no decorrer do processo. Eu falei isso para vocês na primeira aula, mas eu vou repetir porque muitos não estavam. Quando a gente pensa em TCC, a gente não pode desconsiderar o fato de que nós estamos falando de uma psicologia baseada em evidências. E o que são evidências, né? Ah, aconteceu um crime em tal lugar, não tem nenhuma evidência, né? Não ficou nenhuma prova, não ficou nada para trás. Tá difícil entender quem foi e descobrir quem foi que praticou aquele crime. Então, evidências são provas, né? São coisas concretas que a gente pode enxergar durante uma investigação de algo. Pensando nisso e a partir dessa fala, eu venho dizendo isso para vocês. Quando eu falo que eu faço TCC, eu preciso ter registros disso, né? Eu preciso ter guardado comigo, eu preciso ter provas. Provas de quê? Provas do que está acontecendo, provas de como eu estou trabalhando aquele paciente, provas de como aquele paciente está respondendo ao processo. Então, a gente precisa ter tudo isso. Partindo desse ponto, é muito importante, então, que todas as atividades, ainda que sejam atividades num campo filosófico, sejam registradas. E como que nós vamos registrar essas atividades, né? Então, hoje eu quero iniciar mostrando para vocês alguns exercícios práticos que vocês podem fazer utilizando a TCC por um viés um pouco mais filosófico, pensando nesses conflitos existenciais que o paciente possa ter, tá bom?
Então, vamos lá. Agora eu vou abrir aqui minha tela, não vou mais enxergar vocês, é uma pena, porque aí quando eu falo não vou mais enxergar vocês, todo mundo desliga a câmera. A Cris sobreviveu com a câmera ligada. Mas vamos lá. Vamos à apresentação. Ok, vamos embora. Quando ele pegou, ele ficou se tremendo todo. A gente até colocou ele no... Gente, eu tô ouvindo aí a conversa de vocês, hein? Não que eu seja uma pessoa curiosa, mas assim, já que estão falando, né? Eu tô tentando saber qual é o assunto. A tela está aparecendo cheia para vocês? Alguém responda no microfone, por favor? Sim, professora. Sim, está aparecendo. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, sobre alguns exercícios estoicos e vamos falar sobre o modelo cognitivo da TCC. Para mim não está aparecendo, Silvana, a tela. Para quem não apareceu? Para mim, Ana Pires. Está aparecendo ou não? Qualquer coisa você vai ter que fixar. Para mim está aparecendo. Provavelmente. Não sei se está mostrando alguma outra telinha para você, mas... Para mim está na tela aqui, ó, aula 3, exercício histórico. Eu estou nessa. Estou nessa, Ana. Essa mesmo, tá? Desculpa. Então vamos lá. Não, estou nessa mesmo. Bora lá. Exercício. Boa noite, Silvana. Boa noite. Você já tentou clicar nesse livrinho do lado do slide abaixo para ver se não aumenta e você continua assistindo, vendo as outras pessoas? Vamos lá, deixa eu ver se isso funciona. Não. Tem um slidezinho do lado no modo ali de apresentação, ela tá falando. Lá embaixo. Mas eu não quero ficar olhando para vocês, não. A não ser que vocês resolvam abrir a câmera. Vocês vão abrir a câmera para mim? Não vão, né? Então eu também não vou ficar olhando para vocês, não. É porque eu já assisti outros e algumas pessoas não conhecem esse recurso. Aí eu só estava... Não, mas eu não conheço mesmo, não. Mas olha... Lá embaixo, onde tem o Zoom, tem um slide. Do lado do slide tem um livrinho. Tá. Daqui a pouco eu treino. Eu vou preparar o meu emocional com alguns exercícios desses. Porque o que eu acabei de... Quem é que está falando comigo? É Camila, eu sou nova, minha primeira vez. Camila, seja muito bem-vinda, Camila. E eu acabei de eu acabei de ter um comportamento de fuga, de esquiva, sabe? Aqueles comportamentos que a gente tem quando a gente perde um pouquinho o rumo da coisa e não sabe dizer, não estou achando. Aí a gente dá uma fugidinha, assim, foi o que eu acabei de fazer. Se tiver algum carioca aí, online, eu acabei de sair pela... É carioca? Sou carioca. Acabei de sair pela tangente, Camila. Tá bom? Foi bem esse mecanismo que eu acionei. Mas vamos lá. Prometo que daqui a pouco eu vou treinar na hora que a gente fizer uma pausa para uma água, que hoje eu vou fazer uma pausa de pelo menos 2 minutos, né? Aí eu treino e depois, quando eu voltar, eu falo, olha só, que legal. Vou conseguir. Mas é que assim eu fico nervosa, menina. Não dá. Releva. Sem problema. Vamos lá. Vamos ao primeiro exercício, tá? Que eu quero trazer para vocês. E é importantíssimo que vocês prestem atenção, porque esses exercícios vocês podem fazê-los na prática, dentro do consultório. E o que vocês podem? Vocês podem criar folhas, tá bom? Então, criou o exercício, dá o título para ele, coloca o nome do paciente em uma folha, faz o exercício e vai fazendo um registro de como o paciente está respondendo, se o paciente está realmente compreendendo aquilo que você está falando, se o paciente mostra que ele está aberto para o processo, tá bom? Então, vão registrando, não esqueçam sempre de registros, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a revisão do conteúdo todo, mas vamos lá. Vamos começar falando de dicotomia do controle. O que é isso, né? Algumas coisas nós falamos semana passada que é muito importante conscientizar o paciente sobre a essência da existência, para que esse paciente, então, sofra menos. Quando nós conseguimos entender alguns princípios básicos da vida, de existir, desse processo que os filósofos tanto tratavam, né? Que diz respeito aí à existência humana, quando nós conseguimos ter esses conhecimentos
de o que está no nosso controle, o que depende de nós. Tudo isso vai diminuindo a angústia do paciente, vai fazendo com que o paciente se torne cada vez mais acessível ao processo de mudança, de tratamento, pensando aí no que a gente quer fazer com esse paciente. Então, vamos lá. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Isso parece óbvio? Claro que parece óbvio, mas todo mundo tem essa consciência aflorada? O paciente chega no nosso consultório imaginando assim, olha, eu quero tratar disso porque isso depende de mim, mas eu não quero tratar isso porque isso não depende de mim. Isso não acontece, pelo contrário, o paciente ele traz para mim e para você uma demanda completa de diversas questões, diversas coisas da vida dele, e algumas das coisas que o paciente traz, gente, elas são coisas que não dependem dele. É a mudança no outro, é a mudança em uma regra social, né? Quando o paciente quer mudar uma regra social, quando ele quer mudar uma regra de uma instituição, tudo isso são coisas que não dependem dele. Ainda que ele queira fazer, nem sempre, ou na verdade não é nem sempre, não está no controle dele. E aí cabe a nós, então, um exercício onde eu verbalizo isso para o paciente, assim que ele traz a demanda dele, assim que ele me conta a história e me diz aquilo que gera conflito, eu poder, como psicóloga, olhar para ele e dizer assim, olha, vamos nos organizar. Isso aqui depende de você, isso aqui nós podemos trabalhar aqui, mas isso aqui não depende de você. Então, aqui não dá para a gente nem sequer intervir, porque não adianta eu ficar fazendo com o meu paciente um trabalho para alcançar um objetivo impossível. Não terei resultado, né? E o meu paciente vai ficar como? Frustrado com o meu trabalho. Então, nós vamos dizer para o paciente, olha, dedique sua atenção ao que você pode controlar, como o desenvolvimento de um caráter bom, e não em elementos que escapam ao seu controle. Por quê? Porque quando eu digo para o meu paciente, olha, se você dedicar o seu tempo e o meu tempo no nosso processo terapêutico para trabalhar aquilo que depende de você, para trabalhar o desenvolvimento de um caráter bom, o que tende a acontecer com você, fulano? Tende a partir de você, diferente, o outro que te cerca também gerar respostas diferentes para você. Entendem isso, gente? É importante a gente dizer, porque por mais que o paciente não possa mudar o outro, ele não possa transformar o outro, ele não possa controlar o outro, as ações dele, o caráter dele, quem ele é como ser humano, influencia de forma muito profunda o comportamento do outro, a resposta do outro. Então, se eu não posso, com o meu paciente, trabalhar uma situação alheia ao poder dele, eu trabalho com ele, mas eu deixo claro para ele que o meu trabalho é nele e que essas mudanças dele também podem gerar resultados em relação ao outro. Faz sentido para vocês isso como um exercício, como uma prática dentro da clínica? Eu acho que isso é bem interessante. Vamos lá. Outra coisa que nós não tivemos tempo de pincelar semana passada, mas pensando nesse ar filosófico da TCC, é muito importante nós trabalharmos com o nosso paciente essa visualização negativa. Não é colocar o paciente para pensar de forma negativa sobre a vida. Prestem atenção. O que eu estou falando? A palavra é visualização. E o que isso significa? Significa que quando eu estou com o meu paciente dentro do consultório, eu tenho a grande responsabilidade de fazer o meu paciente estar cada vez mais preparado. Preparado para quê? Vocês podem me perguntar. Preparado para a vida, né? Preparado para receber nãos, preparado para não conseguir tudo o que ele quer, preparado para não ter, né, aquilo que ele deseja tanto em algumas situações da vida, simplesmente preparado. E um exercício que a TCC nos entrega a partir dessas bases filosóficas é exatamente esse processo de visualização negativa. O que é isso? Então, olha como o exercício funciona na prática. Então, eu estou com o meu paciente, nós estamos trabalhando já há um tempo juntos, e eu percebo que aquele paciente vem alcançando objetivos e vem amadurecendo dentro do setting terapêutico. Então, olha só, aconteceu toda essa situação agora do Rio Grande do Sul, que todos nós estamos acompanhando.
Vamos usar isso como exemplo, né? Ninguém se prepara para situações assim e, óbvio, nós não devemos também viver a nossa vida nos preparando para situações assim, porque isso iria nos gerar angústias. Mas vocês concordam comigo que dentro de um processo terapêutico, a integralidade do tratamento do meu paciente, ele tem que visar alcançar o todo? Então, assim, coisas e situações como essa podem acontecer? Infelizmente, podem. Mas nós, e aí eu falo nós todos, né? Eu falo nós como país, estávamos preparados? Nos preparamos para esse tipo de situação? A pandemia devastou tanto a nação, né? O mundo inteiro. Por quê? Porque o vírus era tão letal assim, a Covid era tão letal assim. Durante o período da Covid, eu estava fazendo o meu mestrado na PUC, e um dos temas do meu mestrado, uma das partes do meu mestrado, foi exatamente sobre a Covid. Então, eu acabei pesquisando o fenômeno Covid por um viés antropológico. Então, eu fiquei pensando, estudando e pesquisando desde a origem. Que vírus que foram se desenvolvendo, quais as mutações, o que já tinha acontecido parecido. E eu estudei pandemias desde 540. Tá? Então, que foi ali a peste justiniana. E de lá para cá, a gente percebe que, assim, vários episódios de epidemias, de pandemias, já aconteceram, mas o mundo nunca está pronto para isso. Porque pouco se fala e pouco se trata sobre as possibilidades de eventos negativos acontecerem. Então, é importante que durante o processo terapêutico nós façamos o nosso paciente refletir sobre possibilidades de coisas que são difíceis de se enfrentar e como ele vai realmente enfrentar e vai estar preparado para viver essas situações. Então, é importante fortalecer o nosso paciente para encarar isso que nós conhecemos e que nos, que bom, né, que nos cerca, a vida, porque a vida é isso. Então, olha só, imagine diferentes catástrofes que poderiam acontecer com você, como se estivesse acontecendo agora, neste exato momento. Gente, abro um parênteses para dizer para vocês, todas as técnicas que nós aplicamos no consultório, elas têm um tempo. Um tempo de quê? Um tempo para o paciente. Não é tudo que se aplica em qualquer momento. Existem pacientes e pacientes, e você já tem que ter um pleno conhecimento da estrutura do seu paciente. Não vai pegar um paciente que você está trabalhando, por exemplo, um quadro depressivo, uma angústia, uma tristeza e fazer um exercício desse, de visualização negativa. Tá? Então, assim, aqui nós estamos falando de processos amadurecidos, de pessoas amadurecidas, pessoas que vêm para o processo terapêutico e que estão nessa etapa de pensar sobre a existência, de refletir sobre o sentido de estar aqui, e não para tratar problemas específicos como uma patologia, como um término de relacionamento, outras coisas que geram já muita angústia por si só. Então, não precisa aumentar a angústia do paciente. Mas, voltando aqui, imagine como se estivesse acontecendo agora. Nesse exato momento, enquanto isso, você deve procurar manter a objetividade estoica e a indiferença em relação a esses eventos. Concentre-se na distinção entre o que depende de você e o que não depende. Permita-se fazer essa mentalização tempo suficiente para que seus sentimentos iniciais diminuam naturalmente. Tudo bem? Então, isso é um exercício. Enquanto nós falamos de algo, o paciente é conduzido a aprender a organizar não só o que ele pensa em relação àquela situação, mas até mesmo o que ele vai sentir em relação àquilo. E qual é o objetivo específico desse exercício? É ensinar o seu paciente, diante de momentos difíceis, fazer distinção. Distinção entre o quê? Entre o que depende dele naquela situação e o que não depende dele. E aí, a partir do que depende dele, é nessa parte que ele vai focar a energia dele. Então, tem algo que depende dele, ele vai lançar energia naquilo.
e ele vai tirar energia daquilo que não depende dele. Tudo bem? Fica claro para vocês aí essa prática, esse exercício? Espero que sim. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer a lição de casa que a Camila passou, e aí vai ficar mais fácil aqui. A cada aula vai ficando mais fácil, né, gente? Vamos lá. Outra coisa, outro exercício muito interessante, que também vai depender do amadurecimento do teu paciente, que é o desconforto voluntário. O que é esse desconforto voluntário? É um exercício que a meta dele é fazer o seu paciente, o meu paciente, a se acostumar com a restrição de algumas coisas que nós consideramos essenciais para um conforto físico ou um conforto social, né? Então, ao fazê-lo, se torna menos reativador quando ele faz isso, e, consequentemente, a alma desse indivíduo é fortificada e se torna corajosa, disciplinada e pronta para ação. Olha que exercício bacana esse, né? Eu exponho um indivíduo à ausência de algo que gere nele um certo desconforto físico ou social, e a partir daí ele se torna mais resistente à dor, ele reage de forma mais adequada às dores e, consequentemente, ele fica mais forte. Por que a palavra alma, gente? Porque nós estamos falando do que tratamos na aula passada. Nós estamos falando sobre a parte filosófica da terapia cognitivo-comportamental. Então, esse indivíduo se torna um indivíduo mais disciplinado, mais corajoso e mais organizado para tomar atitudes, para ter ação frente às demandas da vida dele. A arte da atenção, que é um exercício de consciência, pensando aí na TCC, né? No campo cognitivo, na consciência, no pensamento, na atenção, é uma forma de desenvolvimento pelo qual, progressivamente, nós vamos aprendendo a permanecer atentos a cada ação, pensamento ou sensação que nós podemos ter ou sentir no exato momento em que elas aparecem. Olha só, que legal. É dizer para o paciente assim, olha, o negócio é o seguinte, você precisa estar atento às suas emoções, aos seus pensamentos, na hora que eles acontecem. Porque quando eu trabalho esse exercício com o meu paciente, eu diminuo o processo de o que é tão comum hoje na modernidade nosso paciente sentir, e que quando eu deixo ele no presente, eu diminuo. Alguém pode me dizer? Ansiedade. Ansiedade. Este é um exercício para trabalhar principalmente pacientes que são muito ansiosos. Ele está sempre lá na frente. E isso faz com que eu exercite a mente do meu paciente. Lembra a psicoeducação que a gente falou? Educar a mente, educar a psi do nosso paciente, para que ele volte para cá. E que agora, hoje, enquanto vocês estão aqui ouvindo as Silvana falando, você e sentindo antecipe ou se preocupe com o futuro, pois isso é fonte de ansiedade, obviamente. Eu não tinha visto que estava aqui a palavra ansiedade, né? Assim não vale. Tento dificultar a coisa. Tio, não está aparecendo para a gente o slide. Não está trocando. Não está travando para a gente também. Vocês estão em qual agora? Está no começo, exercícios históricos, não está passando. Como assim vocês deixam ir até aqui? Vocês não me contam nada. Não estava passando não, Pro. Agora escrevemos aí no Ela não consegue enxergar aí. Tá vendo? Tá vendo? Ó, vocês aí, ó. Vocês no pensar em eu estar lendo. Gente do céu! E agora, vocês estão vendo? Sim. Professora, teria como voltar essas lâminas até sim. a terceira? Eu vou passar para se vocês quiserem printar, tirar uma isso foto, que eu queria. né? Isso, porque ficou travado realmente em exercícios históricos. Esse vocês não viram.
Não, agora sim. Será? Eu vou tentar colocar tela cheia. Se, por exemplo, não abrir, vocês me falam. Foi? Tá aparecendo para vocês dicotomia do controle? Para mim está aparecendo. Sim. Ok. Sim. Então, ó, 3, 2, 1, frase de mãe, tá? 3, 2, 1, tirou a foto. Visualização negativa, ok para vocês? Não mudou. Não mudou. Não mudou. Então, eu vou compartilhar assim mesmo. Tá, Agora veio. Visualização, vai ficar desse tamanho, tudo bem para vocês? Ótimo. Aprende o livrinho logo, hein? Eu vou nesse livrinho, quer ver, menina? Agora é questão de honra. Agora eu vou mostrar para você que eu consigo, quer ver? Vai sim. Espera aí, vamos lá, vamos fundo, vamos usar todas as... Olha, eu estou na minha tela. Lá embaixo está escrito assim, anotações. Tá vendo na sua tela? Eu clico, não sai do lugar na minha. Eu achei onde você está falando. Eu vejo teu mouse lá em cima, não vejo seu mouse embaixo, não. Não, tá embaixo. Tá embaixo. Por que tá aparecendo para você em cima? Para mim tá mostrando em cima também, perto da foto. Não, tá embaixo. Camila. Aperta ESC e tenta de novo. Olha esse sotaque bonito. Pronto, parei de compartilhar também agora. Já que é para sofrer, vamos sofrer do início. Vamos lá. A gente está contigo, está sofrendo junto com você. Não, mas eu não quero vocês sofrendo comigo, eu quero vocês felizes comigo. Eu quero só alegria aqui, ó. Assim, todo mundo bem feliz. Nada de sofrimento, Camila. Vamos lá. Bora aqui. A tela deve ter congelado. Apresenta de novo. Não, tenta de agora eu acho que vai dar certo. Agora vai. Né? Agora eu acho que vai dar certo. Vamos cancelar isso daqui e vamos fazer isso daqui. Interceder para que dê tudo certo. Compartilhar. E... Pronto. Entrou para vocês, não entrou, gente? Sim. Tá, então vamos lá. Vamos ver se vai bonitinho para vocês, tá? Exercícios, ok, vocês já viram. Aqui também vocês já viram, já tiraram a fotinho. Tá rolando para vocês aí? Tá. Tá bom. Não vou nem perguntar em que página nós estamos, porque assim, estamos numa página muito desanimadora, visualização negativa. Vamos para o positivo. Desconforto voluntário, tudo bem? A gente falou dele. Sim. Agora, a arte da atenção, viva o momento, o presente e a ansiedade. Paramos nesse, né? Ok? E vamos lá. Então, vamos dizer para o paciente, para ele viver o momento, viver... Tem alguém com outro microfone aí aberto, precisa fechar, porque está dando distorção. Quem está com o microfone aberto, já fecha aí. Vamos lá. E aí, gente, o que nós temos, então, que dizer para o paciente? Hoje vocês estão legais, vocês estão comunicativos. Estou feliz com isso. Acho muito bom não ficar eu aqui, só eu falando, né? Senão eu fico triste. Vamos lá, ao invés disso, vamos dizer para o nosso paciente, então, planeje o futuro de forma racional e lembre-se de que o momento presente é o que temos. Gente, eu sei que tudo isso parece, na maioria das vezes, só discurso motivacional. Parece que você vai ficar lá trabalhando no seu paciente, chovendo no molhado, falando coisas que ele já sabe, mas não podemos desconsiderar uma coisa. O paciente, quando ele vem até nós, quando ele vem até a clínica psicológica, ele vem porque ele tem uma necessidade.
Existe alguma coisa que ele mesmo já identificou que está faltando. E esse espaço que precisa ser preenchido, ele é diferente de pessoa a pessoa. E tem coisas que, por mais que pareça óbvio para mim, para você como psicólogo daquele indivíduo, pode não ser para ele. Então, nós precisamos sim ter a consciência de que o óbvio tem que ser dito. No processo de ter casal, a gente sempre conversa com os pacientes e sempre diz o seguinte: olha, o óbvio tem que ser dito, porque aquilo que está dentro da minha mente, necessariamente o outro não tem conhecimento. E na maioria das vezes ele não tem. E ele espera que eu verbalize. Então, se nós não tivermos esse papel de educar o nosso paciente a partir da mente dele, dos pensamentos, e considerar o fato de que talvez o problema dele esteja lá na raiz, lá na base dele, talvez na criação desse indivíduo, ele nunca ouviu ninguém dizer isso para ele. Pelo contrário, ele cresceu cercado por pessoas que estavam sempre falando sobre o que será que nós vamos comer amanhã, como será que nós vamos pagar as nossas contas amanhã, o que será de nós amanhã. Então, todas essas falas introjetadas na mente do indivíduo fez com que ele construísse vários esquemas para sobreviver. Então, para ele, as coisas funcionam de uma forma diferente de como funcionam para mim e para você. Se você não for capaz de ter a sensibilidade de dizer para ele o óbvio, fica difícil esse processo de amadurecimento de relação entre psicólogo e paciente. A gente precisa trazer essas questões também. Ainda que pareça óbvio para você, diga, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E aí diga para o seu paciente, então olha para amanhã, pensa de forma racional, né? Pensa que o presente é só o que nós temos hoje. E caso comece a sentir ansiedade, tenha consciência disso e volte a sua atenção para o presente. Lembre-se de que, quando o futuro chegar, você enfrentará os acontecimentos com a mesma racionalidade que enfrenta hoje. Ponto. É óbvio, mas é importante, ok? Outro exercício, eu acho que já é o último, e aí vamos entrar já na segunda parte da nossa aula, é sobre o papel do juízo, ok? Juízo. Aqui eu estou falando mesmo de nós pensarmos sobre algo, fazermos e construirmos juízo. As coisas em si não nos irritam, são os juízos ou opiniões sobre elas que causam sofrimento. Isso é da filosofia, né? É uma vertente, uma fala da filosofia, um ensinamento filosófico, que a gente já falou semana passada, e vamos trazer isso, então, para dentro da clínica, para dentro do consultório, a partir de um exercício com o paciente que consiste em dizer para ele o seguinte: olha, vamos lá, vamos trazer a consciência e pensar sobre algumas questões. Eu quero dizer para você que essa irritação, esse sofrimento que você está verbalizando, ele não tem a ver necessariamente com aquilo que aconteceu, mas sim com a forma como você vê aquilo que está acontecendo com você, como você vê essa situação, como você cria juízos e opiniões sobre essa situação. É isso que está gerando toda essa angústia. E aí, um primeiro exercício, contemplação do sábio. Vamos pensar ali naquele questionamento socrático, tá? Na ideia de Sócrates que a gente falou, e aí vamos trazer assim, essa sabedoria, essa inteligência emocional que a gente já encontrou nesse filósofo. Quando eu, então, passo por uma situação difícil, eu chamo o meu paciente, ou melhor, quando o meu paciente traz uma situação difícil, e eu tento trazer o meu paciente, ao meu paciente, a memória de alguém que ele considera sábio. Isso é muito interessante, porque as pessoas, elas têm modelos, elas têm exemplos, elas se espelham e se inspiram em pessoas, em outras pessoas. E quando isso não acontece, é óbvio que pode acontecer do teu paciente não ter isso com ninguém. Você não vai usar esse exercício com ele. Mas, na maioria dos casos, as pessoas trazem falas para a gente, né? A maioria dos meus pacientes, pelo menos, é uma experiência que eu compartilho bastante. Eles trazem ali pessoas
por esses dias, um paciente falou para mim no consultório, e eu achei muito interessante, né? Ele falou para mim, olha, eu queria ter a segurança que aquele personagem da série X tem. Esqueci o nome da série, que são 2 advogados. E aí ele falou, olha, se eu tirar o áudio daquela série, se eu deixar no mute e ficar só vendo, aquele homem, ele é tão seguro no andar dele, e eu só gostaria de ter um pouquinho daquela segurança. Então, pensem, a fala do meu paciente, ela deixa muito claro esse processo de que as pessoas têm inspirações, né? Tem pessoas com quem elas gostariam de ter algo parecido. Aquele artista, aquele fulano, aquele cicrano, aquele membro da sua família, né? Vamos pensar, diante dessa situação, como que essa pessoa sábia, que você considera sábia, reagiria? Outra coisa, diário filosófico. Crie seu próprio caderno de meditações e ensinamentos estoicos, como Marco Aurélio fez, com lembretes para si mesmo. Pegue as ideias filosóficas centrais e as reformule fazendo muitas falas, muitos ensinamentos, você vem usando aí toda essa base filosófica, e aí em algum momento você vai incentivar o seu paciente a ter um caderno dele, aonde ele coloca ali naquele caderno coisas nas quais eles vêm pensando, ensinamentos que eles consideram importantes dentro do nosso processo terapêutico. Então, vamos trazer isso para a clínica, tá, gente? O meu paciente, nós estamos conversando, ele está amadurecendo, ele está aprendendo coisas que eu venho trazendo para ele, e num determinado momento eu digo para ele, agora é hora de nós implantarmos aqui entre nós um diário, um caderno. Um caderno para quê? Um caderno onde você vai fazer anotações sobre tudo isso que nós temos feito, sobre as descobertas guiadas que têm acontecido, vocês vão ver daqui a pouco na estrutura da sessão. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, o paciente começa a ter um registro de ensinamentos e de pensamentos que ele vem tendo durante o processo de terapia. Então, ele aprendeu como lidar com uma situação, vai lá, coloca. Por esses dias, eu apliquei um treino de habilidades. Um treino de habilidades para um paciente com ansiedade, um paciente que tem uma ansiedade de performance, então um tipo específico de ansiedade de performance, e ele não conseguia imaginar fazendo uma determinada coisa que já gerava ansiedade dele, na questão do trabalho dele. E aí a proposta foi, então vamos fazer um exercício, vamos trazer aqui uma técnica para que você consiga fazer isso que você precisa fazer. E aí eu já dei o exercício ali para ele, dei para ele 2 objetos para tirar dele para tirar sobre ele a atenção que as pessoas ficam. Então, só para vocês entenderem como que isso funciona na clínica. Você tem um indivíduo, ele tem ansiedade de performance. Então, essa ansiedade, ela está relacionada ao ambiente acadêmico, ao ambiente... Tudo bem? E aí, o que acontece com esse indivíduo? Quando ele pensa que ele terá que passar por uma situação, como, por exemplo, falar em público, eu vou usar esse exemplo, ele trava. E ele não só trava no dia de falar em público, como ele passa os dias antes desse momento numa crise de ansiedade atrás da outra. Então, ele tem ansiedade, ele tem a crise, ele se recupera, e a crise volta, ele se recupera, a crise volta. São dias e dias e dias de sofrimento profundo até chegar o momento de realizar aquela ação. E muitas vezes ele consegue realizar a ação, mas ainda que ele consiga, ele passou muitos dias num sofrimento muito profundo. E isso vem se repetindo na vida desse paciente há mais de 20 anos. Então, são 20 anos com a pessoa passando
semanalmente, quinzenalmente, 3, 4, 5 dias nesse estado de sofrimento profundo. Imagina como a vida desse indivíduo no todo, ela fica disfuncional. E aí, se eu pego a situação que ele relata para mim e trabalho aquela situação específica, o que vai acontecer? Ele vai aprender a lidar com aquela situação. Quando vier outra situação parecida com aquela, mas que não é a mesma, ele não vai saber lidar. Ele não vai conseguir lidar com essa outra situação. Então, é importante que as minhas atividades, que os meus exercícios, que aquilo que eu faço com o meu paciente possa ser aplicado em diversas situações diferentes, e não só naquela que eu estou trabalhando naquela sessão. E aí eu fiz com ele um treino de habilidades, uma estratégia. Então, o problema dele é o quê? É que quando o paciente, eu já estou colocando ele para atender paciente, que quando ele chega para fazer a apresentação, antes de começar a apresentar, as pessoas olham para ele. É óbvio, né? Ele é a estrela do evento. Então, todo mundo fica olhando para ele. E todo mundo olhando para ele, ele não aguenta. Ele fica muito angustiado. Então, uma semana antes, ele pensa que todos irão olhar para ele. Aí, quando ele começa a falar, ele tem a certeza, ele tem uma crença de que ele vai travar. E aí, ele passa os 5 primeiros minutos da apresentação dele com a boca seca, sofrendo, tentando sair daquela angústia. Muitas vezes, ali mesmo, ele realmente trava ou ele tem uma crise. E algumas vezes ele consegue passar os 5 minutos e depois ele vai super bem na apresentação, porque ele domina o que ele tem que fazer. E aí, a minha fala para ele iniciais, depois está tudo bem com você? Tá tudo bem. Eu falei, então vamos traçar uma estratégia para o antes e para os 5 minutos iniciais. E a estratégia, assim... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, é que está travando o seu... Está travando a minha fala? Aí, naquilo que a gente mais quer ouvir, trava. Aí, então peraí que eu vou colocar o cabo. Eu vou colocar igual semana passada. Peraí. Não saia daí, tá bom? Eu não vou embora, não. Só vou colocar aqui... Bem nas partes importantes o negócio trava. Bem na parte que vocês ficaram ansiosos? Foi na hora que todo mundo quis aprender a trabalhar a ansiedade de performance, é isso? Exatamente. Na hora de você concluir a sua fala, né, aquele pensamento, aí trava. No momento de entregar o ouro, como que eu lido com a minha ansiedade? Exatamente. Peraí. Vamos colocar aqui, e aí eu acho que fica melhor. Igual eu fiz semana passada e deu certo. Olha, na próxima aula eu vou trazer convidados para ficarem comigo aqui, viu? Para poder me ajudar com essas partes aí técnicas. Já. Essas poucas falas está melhor. Tá melhor? Assim? Acho que deu uma melhorada. Vamos lá. Agora tá direto no cabo. Tirei do Wi-Fi e coloquei no cabo para ficar melhor o sinal. Vamos lá. Então, deixa eu lembrar em que parte do paciente eu estava. Vamos lá. Então, tá. Então, nós traçamos uma estratégia para quê? Para que, então, o paciente sobreviva ao antes e aos 5 primeiros minutos. Porque ele já deixou claro que se ele passar pelo antes, sem sofrer tanto, e passar pelos 5 minutos, ele vai se sair bem, né? Ele vai se sair bem. E aí nós, então, pensamos no cenário, ele travando, falamos como seria, caso ele travasse, e aí ele pontua que, então, se ele travasse, ele ia passar vergonha, ele ia se sentir frustrado, ele ia ser demitido da empresa, porque como uma pessoa como ele, né, que é líder, que é chefe de muitos, tem uma equipe muito grande para coordenar, como que ele não consegue falar? Então, ele não serve para uma grande empresa como a que ele trabalha.
E aí, então, ele seria ali demitido e aconteceriam coisas desse tipo, e ele não conseguiria nunca mais um outro emprego, porque ele não conseguiria fazer nenhum processo seletivo em outro lugar, em virtude dessa ansiedade de performance que ele vivencia. Então, iniciamos ali um processo onde nós começamos, então, a dizer, olha, se a questão é essa, então, vamos lá. E se você não travar nos 5 minutos iniciais, o que vai acontecer? Se eu não travar, eu vou conseguir me sair bem, porque eu domino o conteúdo, eu vou ser elogiado, a minha chefia, né, os meus superiores vão ficar felizes comigo, provavelmente eu comece a ser cogitado para uma promoção, eu vou ser muito feliz. Esses são os 2 cenários que, então, a gente escreve no nosso processo de atendimento. E aí, daí para frente, então, o grande desafio do terapeuta cognitivo-comportamental é mudar. Mudar o quê? O pensamento, mudar a emoção, para gerar, então, um resultado diferente para esse homem. Mas como fazer isso, né? Dizendo para ele, olha, se você se acalmar, se você pensar que você consegue, se você olhar para o fato de que você tem condições de conseguir, né? Não adianta. Por quê? Porque não é assim que o processo de tratamento funciona, né? Se fosse assim, seria tão fácil. E aí, nesse momento, então, a gente desenvolve 2 estratégias. Estratégia 1, que foi desenvolvida neste caso. Primeira coisa, se as pessoas olham muito para você quando você chega, e você já sabe antes que elas vão ficar olhando para você, e aí ele me contou como que funciona esse encontro, né? O que tem nesse encontro. Então, nós elaboramos um plano para tirar dele o olhar das pessoas. E não para fazer com que as pessoas olhem para ele e ele não sinta os sentimentos que ele sente sempre quando isso acontece. Porque não sentir mais isso é um processo de aprendizagem e de tratamento, vai levar tempo, mas eu não tenho tempo, porque ele precisa desse problema resolvido essa semana. E aí nós elaboramos, então, uma caixa com algumas coisas que ele utilizaria ali na dinâmica que ele faz com esses funcionários, né, essas pessoas que ele treina, para quem ele dá essa palestra, e aí nós colocamos, então, numa caixa. Nós colocamos, não, porque eu não estava com a caixa em mãos, nós falamos, esse foi o plano que nós montamos. Ele vai colocar esses itens numa caixa, uma caixa que é uma embalagem de presente, que não é transparente e é bonita. E ele vai deixar essa caixa num lugar próximo ao lugar aonde ele fica quando ele tem que falar. Primeira coisa que nós fizemos foi, fulano, aprenda a elaborar um plano adequado ao tipo de situação, vai variar de situação a situação, mas o objetivo desse plano é o quê? É você fazer com que antes as pessoas não fiquem focadas em você. Tira a atenção da pessoa de você e joga para algum objeto, para alguma coisa, para algo. Então, você vai usar essa estratégia sempre que você precisar passar por uma situação desse tipo. E aí ele olha para mim assim, muito, né? O rosto dele muda, a face dele muda quando ele olha para mim. E aí eu já continuo a conversa dizendo para ele, fique tranquilo. Hoje nós estamos fazendo juntos, mas você vai conseguir sempre fazer sozinho, porque você é uma pessoa inteligente. Então, você é uma pessoa estrategista, você conhece esses conteúdos que você trabalha e você vai sempre ter uma boa ideia. O importante é você aprender o que eu quero que você aprenda hoje. Você entendeu que o que você precisa fazer é tirar o foco dessas pessoas de você e colocar esse foco em outro objeto? Opa, entendi. Eu falei, agora a gente tem uma segunda questão, né? Além do olhar, você também está preocupado porque essas pessoas estão falando de você, sobre você, né? Sobre como vai ser, do que você vai falar. Então, você também tem que tirar as palavras dessas pessoas, não podem mais ser sobre você. Como que nós vamos fazer? E aí eu incentivo ele a ter uma ideia, e dentro do conteúdo dele, ele tem a ideia, então, de um bombom que ele vai colocar no lugar onde as pessoas vão sentar. Vocês conseguem visualizar o que ele aprendeu e ele já está colocando em prática nesse segundo momento do mesmo exercício?
Nesse momento, ele já entendeu o quê? Que quando as pessoas estiverem sentando, e lá, além de ter algo para elas olharem, ainda vai ter algo na mesa delas que vai fazer, que vai se tornar o foco das conversas. Então, todos vão começar a conversar sobre o que é isso, por que isso, para que isso, o que será que vai acontecer aqui hoje de diferente, o que será que tem naquela caixa. E esse é o movimento que o ser humano faz, as pessoas são assim. Então, não é algo que eu estou ensinando para ele e que vai funcionar só naquela situação da empresa dele. Funciona em qualquer lugar. Prestem atenção que se um professor entrar na sala hoje e deixar uma caixinha com alguma coisa em um ponto da sala, vocês não vão nem olhar para o professor. E se o professor colocar na mesa de vocês um docinho, imagina que vocês vão falar qualquer coisa relacionada à aula. O foco vai ser aquilo, porque eu quero saber o que está acontecendo. Isso é um movimento do ser humano, e eu sou psicóloga deste homem, então eu preciso ensiná-lo a pensar, inteligência emocional, como pensar para lidar com seus problemas, com seus medos, com as suas ansiedades, porque nós temos, todos temos. A diferença não é você ter ou não ter, a diferença é você saber ou não controlá-la. E aí eu disse para ele, olha, você precisa controlar, tudo bem você ter, porque nós estamos no processo de tratamento, mas a gente tem que achar uma estratégia para você controlar. E aí ele já começa a ter outros ares conversando, e já começa a ter outras ideias de coisas que vão chamar ainda mais a atenção das pessoas, tirando o foco dele. E aí eu digo para ele assim, vamos fechar isso aí com chave de ouro, meu querido? Agora você começa a falar, e quando você começa a falar, as pessoas começam a olhar para você, e o medo vai bater de novo, não vai? Vai. Eu falei, então vamos tirar o olhar das pessoas de você e vamos colocar em algo. E olha que sacada bacana, né? Que nós fomos tendo juntos. O meu paciente colaborando ativamente comigo, porque a TCC é isso. E aí nós, então, trabalhamos um exercício que eu fiz num momento com a minha vida, funcionou e eu ensinei para ele. Eu falei, olha, se o nosso objetivo é que as pessoas nos 5 primeiros minutos não olhem para você, mas olhem para algo, enquanto você inicia a sua fala, leve um copo, o que você bebe? Ele falou, bebo água. Falei, então você toma água, porque tem algumas pessoas que tomam um energético, enfim. Ele toma uma água no início da apresentação. E ele falou, não, eu tenho até medo de tomar água, porque eu tenho medo de enjoar, de passar mal, eu começo a ter ânsia, de tanto nervoso. Ele falou, mas água até vai. Falei, então você vai pegar um copo com água, vai comprar um copo que é seu, a partir de agora, um copo transparente. Pode ser de vidro, pode ser de acrílico, pode ser uma taça, uma caneca. O importante é que seja transparente. Neste copo, você vai colocar um pouquinho de algo verde, pode ser hortelã, um pouquinho de algo vermelho, pode ser um pedaço de morango e uma fatia de laranja ou de limão. E ele olhava para mim assim, querendo entender onde a gente ia chegar. Eu falei, você vai colocar a sua água ali e quando você iniciar a sua fala, você vai iniciar com o copo na mão e vai colocar o copo muito próximo de você. O que gente, vamos agora falar aqui de psico para psico. O que vai acontecer quando ele fizer esse movimento? Imaginem eu aqui fazendo esse movimento, enquanto eu estou falando com vocês. Não sei se vocês conseguem me ver também em algum quadradinho aí, ou só a tela compartilhada, acho que vocês me veem. Imagina eu aqui com um copo muito bonito, com alguma coisa muito colorida nesse copo, e enquanto eu estou falando aqui com vocês, esse copo está aqui na minha mão. Para onde vocês vão olhar, gente, enquanto eu falo com vocês? Para o que tem dentro do copo. Certo? Certo. Então, assim, gente, isso é exercício. Isso é treinar a mente do nosso paciente para que ele aprenda a criar estratégias para lidar com as coisas que lhe geram ansiedade, que lhe geram sofrimento. E aí, nesse momento que ele entende essa lógica, porque a TCC é isso, né? Então, ele entende que as pessoas, então, estarão ouvindo o que ele fala, e tá tudo bem, porque ele domina o que ele tem a dizer, mas não estarão lançando os olhares para ele, que é o que ele teme. E aí, depois dos 5 primeiros minutos, e eu até reduzo isso, né? Ele fala 5 minutos, mas eu penso que é depois das falas iniciais dele, as pessoas muito mais descontraídas e menos ligadas a ele,
começam, então, nesse momento, a mergulhar no que ele está falando, e quando as pessoas voltarem a olhar para ele, elas já voltam com admiração pelo que ele está falando, porque ele é bom no que ele faz, e isso também já foi possível identificar no setting terapêutico, e as coisas fluem naturalmente para ele. Então, ele aprende estratégias. E ele entrou no consultório extremamente ansioso, nervoso com essa situação, saiu com um sorriso no rosto, dizendo para mim que a mente dele estava fervendo de ideias. Então, os dias antes do acontecimento não serão mais dias onde ele vai ficar aqui chorando, passando mal, sofrendo, tendo dor de barriga, tendo os mais diversos sintomas da ansiedade. Ele vai passar fazendo planos e tendo perspectiva de que esses planos darão certo. Isso faz sentido para vocês? Fica fácil de vocês entenderem isso? Então, é importante que tudo isso que nós fazemos, o paciente tenha o hábito de registrar. Se em algum momento ele quiser lembrar desse exercício, do objetivo, da moral da história, ele vai lá, vai estar no caderninho dele, ele vai exercitar isso, e isso vai fazer com que, então, ele comece a ter novos pensamentos sobre como se virar diante de uma situação dessa, tá? E isso, acabou. E ensinar o nosso paciente também no final de cada dia, a refletir sobre o que ele fez, sobre o que ele pensou, sobre as coisas boas que ele fez, sobre as coisas más que ele fez, e pensar também em como melhorar e o que deixar de fazer, né? Ensinar isso para o paciente. Tudo bem? Aqui eu vou pular, porque é bastante coisa. Aqui também eu vou pular. E vou só trazer essa frasezinha, né? De epiteto, que eu acho bem legal. Não procure que as coisas aconteçam do jeito que você quer, antes deseja o que quer, o que aconteça do jeito que aconteça. Então, você será feliz. O professor Clóvis, não sei se vocês conhecem, acompanham o professor Clóvis de Barros Filho, ele sempre diz assim, deseje, treine sua mente para desejar o que você tem. Porque quando você deseja o que você não tem, você treina a sua mente a sempre que obtiver o que ela desejava, ela não querer mais e não desejar mais o que ela tem. Então, a gente precisa ensinar a nossa mente a desejar, amar, gostar do que tem. E aí, aquilo que não tem acaba sendo um desejo, e quando alcançado, ele é amado e valorizado. E não aquele ditado popular, né? Ama enquanto não tem. Quando tem, não dá valor. Só dá valor para o que não tem, não é isso? Alguma coisa parecida com isso, certo? Modelo cognitivo, agora a gente volta para a nossa prática. E aí, antes de entrarmos, então, nessa prática, vamos tomar uma água. Enquanto eu tomo uma água, eu gostaria que, agora que a gente fechou a parte, né, da filosofia, dos exercícios, eu queria que alguém aí, algum psico, fizesse alguma fala, algum comentário, dissesse o que está achando, para eu poder descansar um pouquinho a minha voz. E pode até falar que eu falo bastante também, se quiser, não tem problema não. Falar, a professora fala demais, eu não ligo. Ok? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho, eu deixo. Juro que eu deixo. Camila, fala, Camila. Você está gostando? Você que está aqui pela primeira vez? Então, justamente. Cheguei muito atrasada, não conhecia. Foi uma amiga que encaminhou para mim ontem, né, no domingo. Eu falei, poxa vida, já perdi 2 aulas, não acredito nisso. Estou amando, queria saber se eu vou conseguir ter acesso a essas 2 aulas que eu perdi. Vai sim, Camila, vou te enviar. Pode deixar. Ao término das nossas 4 aulas, eu vou disponibilizar para vocês todas as aulas, tá bom? Então, ao término, eu disponibilizo para vocês. Acho que é legal vocês terem, né? Muito obrigada. Eu sou estudante de psicologia, estou no 6º período. Que legal, Camila. Olha, seja muito bem-vinda, convide mais pessoas, traga mais pessoas aí do Rio de Janeiro para compartilhar aí com a gente. Tem alguém de Minas Gerais que está na aula hoje? Nós tivemos aqui o Thales, que eu sei que é de Minas,
Tem mais algumas pessoas de Minas que vêm interagindo comigo. Se tiver mais alguém de Minas que está aqui hoje, dá um oizinho aí pra gente. O Thales continua aqui, viu, Silvana? Às vezes um pouco omisso, porque né, sem poder ligar o microfone, mas continua aqui apreciando muito a sua aula, viu? Muito obrigado. Maravilhoso. Thales é de Minas, né? Isso mesmo, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Thales, traz mais colegas teus da faculdade para somar com a gente. Ó, quem mais? Rejane também é de Minas. Ah, Ruimara também é de Minas. Bastante gente de Minas, né? Eu já falei para vocês que eu fui aí para Juiz de Fora, que é maravilhoso, né? Eu sou também. apaixonada por essa terra. Eu também, Silvânia, minha primeira vez também na sua aula. Muito bacana. Pepita, muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui. Fico muito, muito, muito feliz. Obrigada. Viu? Obrigada Muito e feliz. parabéns. Eu vou parar.